seja bem-vindo ao podcast Por Acaso. É uma produção do Por Acaso com a apresentação de Eduarda Caroline e Natália Trentini. E o tema de hoje é cancelamento. Talvez as pessoas já estejam até cancelando esse termo, mas é preciso falar sobre o ato de imprudência que, no fim das contas, estamos nos acostumando a fazer, principalmente na internet, quando algo não acontece como prevíamos e quando as pessoas não se comportam como acreditamos ser justo. Mas o que é ser justo na internet? Onde todo mundo fala o que quer e nem sempre precisa dar as caras para isso. Hoje, para conversar conosco e debater sobre o tema, convidamos a psicóloga Laís Rosa e o advogado Rafael Rocha Lopes. Nós gostaríamos que vocês comentassem um pouquinho sobre a profissão de cada um. Laís Rosa. Bom dia, boa tarde a todos, depende da hora que vocês estão ouvindo isso. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga clínica, eu atendo online presencialmente, eu estou fazendo um aprimoramento em transtornos alimentares, mas tenho cursos em terapia cognitiva comportamental, regulação emocional e terapias contextuais. Perfeito. E nós também temos o advogado Rafael Rocha Lopes. Oi pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre bacana colaborar com vocês aqui nesses temas que eu gosto tanto. Sou advogado, como falou a Eduarda, há mais de 25 anos na área empresarial e há mais de 5 anos na área de direito digital. Trabalho também bastante com educação digital e comportamento digital, tanto nas minhas lives quanto no meu Instagram e nas palestras que eu participo e espero contribuir bastante com vocês nesse podcast. Legal. Então, para começar, eu quero introduzir um texto que eu li essa semana na internet, no site da Super Interessante, e que eu achei muito legal. E esse texto tratava justamente de que o cancelamento não é algo novo, né? De que ele vem de muitos anos já, desde os primórdios dos tempos, né? Em que havia a sociedade organizada, já havia esse tipo de cancelamento com outros tipos de nomes, né? Vocês acham realmente que isso é algo muito antigo? Como veio se atualizando o termo cancelamento? Então, já é uma coisa que a gente consegue observar na história, mas nessa dimensão a gente nunca experienciou, né? Até porque não tinha internet antes. Então, se horizontalizou esse ataque. Então, a gente não está preparado a essa dimensão, né? Tantas pessoas vindo a agredir, que é esse excesso de agressão, né? Concordo com a doutora Laís. Isso existe, e com o Rafael, o texto da Super Interessante. O cancelamento existe desde sempre, né? As pessoas, aquele coleguinha de sala que era o preferido da professora acabava sendo preterido, né? O CDF era preterido pelo resto da turma. O empregado que tinha um melhor contato com o patrão muitas vezes não era convidado para as festas da empresa, né? Quando a festa era pessoal e não era da própria empresa. Então existem várias formas das pessoas serem canceladas, ainda que a gente não usasse esse nome. E a doutora Luísa fez uma referência muito importante, que antes isso acontecia em pequenos grupos. A gente era escanteado, a gente era limado do grupo, e só isso. E hoje em dia, se alguém dá uma bola fora ou pensa diferente do que algumas pessoas pensam e vira alvo, a gente tem centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas cancelando. O que o que há pouco tempo a gente chamava também de linchamento virtual. Agora não basta só linchar aquelas pessoas virtualmente, essas vítimas, mas elas cancelam, ou seja, elas excluem os Facebooks, os perfis de Instagram ou de qualquer rede social. Eu penso que esse é o contexto que a gente tem hoje. E adentrando então nessa introdução, qual é o limite da liberdade de expressão na internet, Rafael? Eu sou um defensor da liberdade geral, né? Eu sou um liberal por natureza em todos os aspectos. Eu penso que a liberdade de expressão não tem limites, tem consequências. A gente querer cercear a manifestação de qualquer pessoa previamente nada mais é do que censura. Então as pessoas têm que entender que tudo que elas fazem, escrevem, praticam
pode ter consequência. Como eu sempre digo para minha filha, quer quebrar uma janela? Pode quebrar. Tens toda a liberdade, não tens o direito, mas tem toda a liberdade de quebrar. E vai assumir as consequências, vai ter que pagar para trabalhar, vai ter que ressarcir o prejuízo. E aqui também, o grande problema da liberdade de expressão, se é que dá para dizer que é um problema, talvez o grande choque de direitos, de princípios, é que quando a gente se manifesta demais, corre o risco de afetar a imagem de outra pessoa. E aí, nesse conflito, a gente tem que verificar se a pessoa ultrapassou algum limite em relação à imagem, à personalidade dessa outra pessoa, ou se ela está apenas manifestando uma opinião dela, que por ser verdadeira, pode ser que não tenha nenhum tipo de consequência jurídica, que pode ser civil ou criminal. Eu acho que hoje a gente vê muito isso no Instagram, por exemplo, né, usando uma mídia social aqui como exemplo, que algumas pessoas, eu já vi alguns exemplos de algumas pessoas dizerem para as outras: o teu Instagram é aberto, então eu tenho o direito de comentar o que eu quiser, ele é público, então você tem que lidar com isso como uma pessoa pública, né? É claro que pessoas públicas e pessoas não públicas têm pesos diferentes numa avaliação jurídica. Alguém que está em evidência o tempo todo tem que ter as costas mais grossas para tolerar alguns tipos de críticas, e críticas são naturais, ainda que não sejam construtivas, são naturais e fazem parte do crescimento pessoal e profissional. Pessoas que não têm relacionamentos públicos, pessoas que não são públicas por suas funções, claro, tem uma restrição maior no que se refere à crítica. Ficam mais facilmente melindradas, talvez a doutora Luísa consiga falar um pouco melhor sobre isso. Embora alguns famosos ou famosinhos fiquem melindrados por qualquer coisa, né? Mas a gente tem que entender que uma pessoa que é criticada por um ato dela, sei lá, plantando uma jabuticaba no seu quintal, pode se sentir mais ofendida se alguém que não gosta de jabuticaba falar dessa árvore, do que uma pessoa pública, seja artista, celebridade, político, que tiver algum tipo de comentário, até às vezes maldoso, numa rede social, principalmente. Eu sempre gosto de lembrar do que dizia Umberto Eco, o filósofo italiano, morreu há, acredito que uns 3 ou 4 anos, talvez não exatamente com essas palavras, mas com esse peso. Ele dizia que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E é o que está acontecendo. A gente vê doutores de tudo que nunca estudaram nada na internet, né? Especialmente no Facebook. As pessoas têm opinião para tudo. Todo mundo virou doutor sobre coronavírus, né? Todo mundo virou doutor sobre política externa. Todo mundo virou doutor sobre processos porque o Lula foi preso ou foi absolvido. Existe as pessoas, o que tiver em evidência agora no caso dessa tragédia lá do menino Henri, todo mundo entende de processo penal e todo mundo tem sua conclusão sobre psicologia do comportamento da mãe do menino. As pessoas viraram doutores em tudo sem nunca, muitas, nem ter aberto um livro na vida inteira. Sim. Eu concordo, e assim, acaba novamente tomando uma proporção incompatível com a realidade, né? Porque acaba não sendo só uma crítica construtiva, mas sim uma crítica destrutiva mesmo, que é para atacar. Então, passa do ponto. E ninguém está preparado para isso, né? Por mais pública que a pessoa seja, não tem como o ser humano não ser afetado diretamente por isso. E nós sabemos que as redes sociais, elas podem, então, né, influenciar a saúde mental mesmo, né? Com certeza. Isso pode acontecer em maior ou menor grau, dependendo de cada situação. O ACP publicou uma matéria no ano passado sobre o termo FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora do que está acontecendo e da vida nas redes sociais. Então, nós, né, enquanto seres humanos, estamos sofrendo de ansiedade e nos questionando sobre nossas vidas em relação à vida de outras pessoas. As escolhas dos outros, cada vez mais estampadas nas redes sociais, são um espelho em relação às nossas, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, né, Luísa, comentar um pouquinho sobre quais são os efeitos emocionais desse consumo excessivo de rede social mesmo. Então, né, cria-se um sentimento de inadequação muito forte.
E você acaba olhando muito para o externo e esquece do interno, né? Tá ali a vida das outras pessoas, a gente tem que sempre lembrar que o que tá ali é um recorte da vida e não necessariamente a realidade, né? Elas estão ali porque o que elas postam ali é o que elas permitem estar ali. Uhum. Então, há muitos riscos do uso excessivo. Há estudos que mostram o risco sendo diretamente ligado à ansiedade, ao isolamento, à depressão e também à solidão. Além desse sentimento de inadequação, há consequências na concentração, no foco, e também a gente vê alterações no sono por conta disso, né? E alguns questionamentos a se pensar é como você usa essa rede social, né? De que forma você está usando, como é que está impactando na sua vida. Você é mais passivo nessa rede social? Você está esperando informações virem ou você é mais ativo? Cabe aí um questionamento de olhar para dentro e ver o quanto isso está impactando, né? Quanto isso está substituindo talvez também a sua vida offline. Uhum. E como é que está esse sentimento de inadequação? Como é que você lida, né, com as suas questões? Então, eu acredito muito fortemente que é necessário haver cada vez mais um filtro e olhar para dentro e analisar essa questão. De uma forma geral, né? De uma forma, eu acredito que para as pessoas que tiveram ainda uma introdução às redes sociais, né, que no caso, pelo menos no meu caso, né, não nasci com rede social, eu fui introduzida a elas, é muito mais fácil conseguir ter esse equilíbrio e conseguir perceber, ter essas nuances, né, do que é a vida offline e do que é a vida online. Você percebe que essa questão do uso excessivo de rede social tem um impacto diferente nas gerações que já estão nascendo com acesso a elas e utilizando elas, assim, até desde crianças mesmo, né, até aparecendo com os pais nas redes sociais e tudo mais, e fica mais difícil para essas crianças que agora já estão entrando na adolescência terem esse discernimento sobre qual que é esse equilíbrio? Desde bebês, em alguns casos. Com certeza tem um impacto muito grande. Porque, assim, são muitas informações, né? A gente não está acostumado a tantas informações. Está cada vez mais vindo informações e é muito fácil, é só passar para o lado, você seleciona o que você vê, a gente recebe estímulos novos o tempo inteiro. Então, acaba que cria-se cada vez mais uma sociedade mais com um limiar de frustração muito baixo. Então, se você não gosta de uma coisa, você só tira, seleciona só o que você quer. Isso tem um peso muito grande, porque a gente vira cada vez mais intolerante a um pensamento mais rígido. Então, a gente tem costume de pensar mais 880, ou é ou não é, mas não é bem assim que acontece, né? Isso favorece o cancelamento, né? Porque daí a pessoa que tem essa visão ou é 8 ou é 80 vai julgar muito mais fácil o comportamento de uma outra pessoa, né? Definitivamente. Aí não fica um espaço para o diálogo, né? E é com o diálogo que se resolve essas diferenças. E, claro, também a gente não pode deixar de pensar quando vira uma coisa assim inaceitável, como preconceitos, xenofobia, racismo. Então, a necessidade dessa intervenção do direito, sim, né? Não é só pelo diálogo, apesar de ser, mas quem somos nós para apontarmos o que precisa ser? Quem são esses canceladores, esses juízes tão fortes, né? Então, tá entrando muito nesse padrão do certo e errado, essa impulsividade, e as coisas não são bem assim, né? Mas eu acho que é isso, ficou claro, mais ou menos, essa geração tá cada vez mais assim, 880, muito fixa, muito rígida, e não são assim que se resolvem as coisas, né? E com relação a como essa geração, né, está lidando com essa exposição, né, vocês acreditam que ela tá sabendo lidar? Acho que a gente já falou que não, né, mas com essa questão do lidar, né, como é que tá sendo... Natália, quando falasse ali de que ficou mais fácil julgar por causa do 880, eu lembrei de uma equação, não vou lembrar agora o nome dessa equação, de que quanto menos a gente sabe, mais a gente tem certeza de tudo.
né? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem dúvidas. Inclusive, eu assisti uma palestra há muitos anos, uma advogada que falou, uma pessoa com dúvidas é uma pessoa livre. Então eu me sinto orgulhoso de ser livre, né? Porque eu tenho dúvida em muitas coisas. E as pessoas estão muito certas hoje em dia, estão muito convictas hoje em dia por essa facilidade que a doutora Luísa falou. Não está satisfeito? Troca, né? E eu recomendo até um documentário, entre tantos que eu poderia recomendar, que é o que causou mais frisson recentemente, que é o Dilema das Redes. Inclusive, já escrevi aqui na coluna do OCP um texto intitulado Os Embolhados. Nós estamos cada vez mais dentro das bolhas. E por que isso acontece? Porque os algoritmos, os robozinhos das redes sociais ou da internet de modo geral, tentam nos deixar dentro daquela bolha que nós gostamos. Para quê? Para que a gente fique mais tempo. Porque se a notícia nos agrada, se está de acordo com a nossa convicção política, nossa convicção religiosa, nossa orientação sexual, a gente tem uma tendência a ficar dentro dessa bolha. E eu sempre recomendo nas minhas palestras e nos meus textos, vamos sacanear um pouquinho os algoritmos, vamos sair da bolha. Sim. Vamos procurar uma coisa que a gente não gosta, se eu sou de esquerda, vou procurar alguma coisa de direita e vou ler. Né, vou gastar o meu tempo ali. Se eu for de direita, eu vou procurar uma coisa de esquerda. Se eu gostar do azul, eu vou procurar uma coisa branca. Se eu gostar, sei lá, se eu for ateu, eu vou procurar uma coisa sobre religião, para que o algoritmo tenha um pouquinho mais de trabalho comigo. Os algoritmos não são ruins por si só, né? Essa condução não é ruim. Eu gosto quando os algoritmos dizem, Rafael, saiu um livro novo aqui da tua área. Eu ótimo. gosto quando saiu um filme, né? O Netflix usa algoritmos para indicar os filmes de acordo com o que a gente assiste. Isso é bom. Uhum. A livraria nos indica os livros que a gente gosta. Isso é bom. Mas, no mais, né, nós temos um universo muito maior do que aquela bolha que tentam nos colocar. E uma forma de sacanear essa bolha, sacanear os algoritmos, é furando a bolha de vez em quando. As pessoas não têm consciência disso, e por isso eu bato sempre muito na questão da educação digital. E aí você perguntou se essa geração está sabendo lidar com toda essa exposição, né? A gente tem um volume de informações que a gente nunca teve na história, um acesso a essas informações que a gente nunca teve na história. E vai ficar cada vez melhor, né? Se partirmos do pressuposto que a informação é bom. Mas o que a gente não tem é conhecimento. As crianças, os jovens e os adultos não estão conseguindo transformar esse volume de informações em conhecimento, em trazer aquilo para a realidade que nos interessa, para a reflexão principalmente. E eu vejo, para responder a tua pergunta, Natália, eu vejo uma divisão bem grande, muito clara, tanto nas minhas palestras quanto nas lives, até com os meus alunos, sejam alunos de direito digital ou não. Essa diferença decorre da preocupação que eles e os pais têm a respeito do que pode e o que não pode na internet, de como conduzir uma vida na internet. Muitos pais largam os tablets, os celulares para os filhos ficarem quietos. Ontem na live, eu não sei quando a pessoa for ouvir, né? Essa live é do dia 14 de abril, mas ontem eu fiz esse podcast, mas ontem eu fiz uma live com uma profissional de Goiás a respeito de educação digital. E eu falei para ela, eu detestava aquelas crianças chatas no restaurante, correndo, fazendo barulho, derrubando a bolsa da moça do lado, batendo no cotovelo do cidadão que não tinha nada a ver com a história e derrubando a comida, gritaria, os pais folgados que deixavam os filhos lá correndo e berrando que nem uns rebeldes. E hoje eu sinto falta disso, porque quando a gente podia ir em restaurantes, né? Hoje não tem mais barulho de criança, Não. porque as crianças estão focadas no celular, estão focadas no tablet, porque é o mais fácil. E se fosse só nos restaurantes, não seria problema, só que isso está acontecendo em casa. Os pais chegam, ligam a televisão e vão para o celular e os filhos fazem o quê? Repetem. E os pais têm que ter consciência que essa educação é primordial, porque se antes os meus pais diziam cuidado com quem você fala na rua, não aceite bala de estranhos, hoje em dia é com quem você fala dentro de casa, porque está dentro de casa, está na internet. Há histórias bem monstruosas de crianças que foram assediadas pela internet, né, de estupros virtuais. A justiça brasileira já está reconhecendo o estupro virtual como um crime efetivamente. De um caso recente que aconteceu no Rio Grande do Sul, um estudante de medicina foi condenado
por um estupro virtual de uma criança de 9 ou 10 anos, e o pai descobriu porque o Skype estava aberto, né, ou porque o pai verificava de vez em quando, e os pais têm que ter consciência que eles têm que verificar, que a liberdade de uma criança é limitada, mas ao mesmo tempo que essa liberdade é vigiada, os pais têm que explicar por que é vigiada, tem que ter transparência, tem que trazer o conhecimento. Então essas famílias que estão entendendo isso, estão centenas de passos à frente dos pais que simplesmente largam os celulares com os joguinhos ou os YouTubes, Kids da vida nas mãos das crianças. E a gente tem que entender também que essa superexposição que alguns jovens estão fazendo aumentou muito o índice de mortes por selfie. Dava para imaginar que morre mais gente tirando selfie do que de mordida por tubarão no mundo. Acontece mais isso, as pessoas vão tirar selfie na ponta do trem, no penhasco, e acabam escorregando e morrendo. Então, as estatísticas mostram que há uma evolução, que a tecnologia traz uma evolução em todos os aspectos. E esse excesso de exposição, muitas vezes, parte dos próprios pais. Tem uma expressão americana chamada sharing, que é uma mistura de compartilhamento com pais, né, com parentesco de pais. São os pais, sharing é reconhecido como aqueles pais que expõem seus filhos o tempo todo na internet, tirando foto do bebezinho, foto da criancinha, aí que bonitinho, tá birrento, foi no banheiro, não sei o que, a vida inteira lá das crianças. Tem uma pesquisa de 2018 17 ou 18, que diz que os pais publicam 195 fotos por ano dos seus filhos, em média. Esse número, eu acredito, especialmente na pandemia, deve ter centuplicado, né? E os pais não têm consciência de que isso vai ficar na internet e que talvez os filhos não queiram. Qual a privacidade dos filhos? Né? E como é que esses filhos vão se imaginar no futuro? Né? Eles vão ser aqueles caras que vão se frustrar por qualquer coisa, porque só tem as fotos bonitinhas. Ou então as fotos passando vergonha. A Gwyneth Paltrow, aquela atriz, que eu não sei dizer o nome direito dela, tirou uma selfie com a filha em 2017, 18 ou 19, e a filha de 14 anos, nos Alpes quaisquer aí, na neve, e publicou no Instagram, e a filha digitou: mãe, já conversamos sobre isso em casa. Né, e isso ganhou repercussão porque era uma filha de 14 anos dizendo: mãe, eu não quero sair na internet o tempo inteiro, respeita a minha privacidade. Né, qual o limite disso? Os pais não conversam, e a mãe ainda escreveu, a atriz: mas o seu rosto nem aparece porque ela estava de capacete, máscara. Não é essa a questão. A criança, o adolescente não quer aparecer. Os pais ficam forçando a barra. E aí nós vamos ter ou crianças frustradas ou crianças que querem aparecer a todo custo. Né? Então, é complicado. Né? A gente tem que conversar muito com os filhos e a gente tem que entender que também não tem fórmula mágica, né? Porque algumas pessoas reagem de uma maneira, outras pessoas reagem de outra maneira. Acho que é novidade para todo mundo, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Isso, e como descobrir o equilíbrio, né? Como descobrir o equilíbrio. Como preservar a privacidade das crianças, dos adolescentes, a sua própria, né? Uma vez eu vi uma profissional que tinha comprado um carro importado bacana antes do Instagram. Escreveu lá no Facebook. Ela ia daqui até o sul do estado, na casa da família. Oi, fulana, que devia ser irmã. Estamos indo com o meu brinquedinho novo. Aí tinha uma foto do brinquedinho novo, com placa, com tudo, um carrão importado. Mas só vamos eu e minha filha, que devia ter na época uns 4, 5 anos, porque o fulano, o marido, precisa trabalhar esse final de semana. Vamos imaginar que tem um stalker lá, né? um perseguidor, ou um bandido de ocasião, e viu aquela foto. E viu aquilo lá, opa, uma vítima fácil pra gente. Total. Né? Óbvio, não aconteceu nada nesse caso, porque eu conheço o profissional, tá vivo aí até hoje. Com um carro melhor ainda, que bom. Mas a gente se coloca em riscos desnecessários para se expor, e às vezes até sem maldade. Às vezes por simples falta de compreensão desse universo novo, como você falou, Natália. Legal. E Luísa, né? Laís, desculpa. Eu chamei de Luísa o tempo inteiro. Putz, desculpa, Luísa. Laís. Eu peguei o Luísa. Agora deu problema pro editor. Putz, Laís, 1 milhão de desculpas. Eu tenho interrompido. É verdade. Total. Não, meu nome é Rafael, só pra constar. Tá?
Laís, como é que essa realidade, né, do excesso de exposição chega do ponto de vista psicológico, assim, né, nos clientes que você atende ou nos casos que você vê e nos estudos até da psicologia? Então, vai justamente por esse meio do sentimento de inadequação, né, causando aqueles prejuízos que eu falei antes, que está bem relacionado à ansiedade, depressão. E a comparação, né? Sempre vai ter alguém para você se comparar, sempre vai ter. A grama do vizinho sempre vai estar mais verde. Mas o que a gente precisa ter em mente é que aquilo é só o palco das pessoas, não necessariamente os bastidores, né? Que está sendo ignorado e não está sendo falado desses bastidores, dessa luta diária que cada um tem. A gente só vê a selfie ali, bonita, editada. Então, aquela não é necessariamente a realidade. Esse é o perigo da internet, né? O que tá ali não necessariamente é a realidade das coisas. E agora comentando um pouquinho também, a gente falou muito sobre os jovens e as pessoas que já nasceram, né, nessa pegada das redes sociais andando aí, né? Mas nós também temos as pessoas mais velhas, né? De 40 anos pra cima, que foram introduzidas, né? Na rede social, que elas cresceram acompanhando aí o boom das redes sociais, né? Elas também estão sendo muito afetadas hoje em dia, porque elas também é uma novidade para elas, né? E ao mesmo tempo também sofrem exposição e às vezes também não conhecem o limite, né, do que deve ser postado ou que pode ou não ser postado, né, aquela empolgação, às vezes, de conhecer uma nova tecnologia, uma nova rede social e quer expor tudo de uma vez só, né. Como é que vocês veem essa exposição das pessoas mais velhas também? Certo. Eu acho, assim, outra questão importante é usar a rede social no sentido, assim, não apenas responder à rede social, mas, aliás, não apenas reagir à rede social, mas responder, ter um filtro antes. Faz sentido realmente passar X horas na rede social, enquanto eu tenho talvez o meu filho ali precisando de atenção, tenho a minha família para cuidar? Qual que é o peso dessa rede social que tem na sua vida? Qual a importância? Quanto tempo você está gastando ali? Tudo bem, tem informações importantes, não é se limitar a isso, né? Mas fazer essa análise, quanto tempo de qualidade você está passando nas redes, né? Como que você está usando as redes? Qual que é a questão que você está trazendo para dentro de si? Como é que isso interfere aí? Eu penso, Eduarda, que as gerações da minha faixa etária, ou acima, um pouco a menos, estou nessa acima dos 40 que você falou, eu tive o privilégio de aprender a datilografar em máquina de datilografar mesmo, passei muito rapidamente pela máquina elétrica porque o advogado que eu era estagiário lá em Florianópolis já comprou um computador. Comecei no computador sem internet, fui conhecer a internet quando vim trabalhar no escritório aqui em Jaraguá do Sul, que foi o boom ali a partir de 95. Então eu me sinto um privilegiado nesse aspecto. Eu aprendi a programar, eu fiz segundo grau técnico na Tupi e nunca usei mais isso até voltar ao direito digital. Mas a maioria das pessoas cai de paraquedas nesse universo e é complicado também, né? Imaginem vocês um número infinito de informações ali dentro de um tablet, de um celular. Vindo com a minha esposa hoje para o centro de manhã, ou ontem, percebemos duas senhorinhas, uma andando com o celular no meio da rua. Eu moro num lugar que, para ir para a rua principal, eu passo por uma rua que nem é tão movimentada, apesar de ter um posto de saúde e uma escola, ela nem é muito movimentada, calçadas pequenas, e a senhorinha, talvez seus 60 e poucos anos, andando, olhando para o celular na rua, não estava na calçada. E no ponto de ônibus, uma outra senhorinha envolvidaça lá no celular, que se passasse o ônibus, eu acho que o ônibus ia passar mesmo, direto, que ela não ia prestar atenção. Então é mais difícil para esse pessoal aprender, e quando eu falo que a educação digital é extremamente necessária para as crianças, também é necessária para os adultos pais dessas crianças e avós dessas crianças. Quem são as maiores vítimas nas redes sociais hoje? São os idosos, que caem. Minha mãe quase transferiu um valor para um número que se dizia meu, né, de uma pessoa que pegou uma foto minha em algum lugar e falou: esse é o meu novo número, deu um problema no meu cartão, vocês conseguem transferir R$9.000 para a conta
dessa pessoa que eu preciso pagar hoje e deu um problema no cartão. Aí minha mãe perguntou, para qual conta mesmo, né? Ela falou, vocês conseguem para qual conta? Aí meu pai falou, o que o Rafael fala pra gente toda semana? Liga pro Rafael. Aí, tu tá precisando de dinheiro? Eu como? Sempre, né? Como? Não, porque pedisse aqui pra fazer. Não, quer que a gente converse todo dia. Se pedir, se minha filha pedir, se a Gabriela pedir. Se não conseguir falar com a gente, que às vezes eles bloqueiam o telefone por algum motivo, um erro nosso ou não, tentem ligar pro nosso trabalho, pra minha mulher, pro namorado da minha filha, pro trabalho da minha filha. Nunca transfiram nada. Então os idosos são vítimas fáceis, porque tendem a ter mais confiança, a confiar mais. Uhum. Né? E como resolver tudo isso depende de um trabalho social, de sociedade, das empresas, sejam de tecnologia ou não, das escolas, seja para os filhos ou para os netos, trazendo os pais e os avós, do governo, né? Também tem que ter, dos profissionais liberais, né? Psicólogos, advogados. A imprensa tem um papel absolutamente fundamental e é preciso que as pessoas tenham consciência que elas não precisam pertencer a tudo. E como falou a doutora Laís, as pessoas têm uma necessidade de pertencimento. Por que se passa tanto fake news para frente? Porque as pessoas querem estar ali naquele miolo, né? Eu estudo muito fake news. Tem um estudo do MIT, lá de Massachusetts, a Universidade de Tecnologia deles, lá, o instituto, que diz que a maioria das fake news, lá em 2017, de quando é o estudo, é repassada por senhoras senhoras relativamente idosas, a partir dos 60 anos, de bom padrão de vida. Porque elas têm um instrumento na mão, né, um bom celular, uma boa internet, e elas querem participar, querem falar para suas amigas, querem falar para os seus irmãos, querem falar para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus primos, para os seus filhos. Eu também estou participando. Eu tenho grupos de família que eu já sou taxado de Rafael chato, provavelmente, né? Tem até um bonequinho meu, apontando escrito fake news, né? Ali. Se você contesta a notícia, você é já chato, fizeram meme meu, Rafael, né, com escrito fake news, assim. E muitas vezes eles mandam para mim antes, né? Eles me mandam a notícia, Rafael, isso é verdadeiro ou não é verdadeiro? Custa alguém pesquisar? Né? Você já usa o meme, o GIF daí. Isso, aí eu mando o meu próprio GIF, né? Eu salvei meu GIF lá. Se alguém quiser esse GIF, pode entrar em contato com a gente, isso, a gente arranja. Vai ser engraçado. Mas eu tenho uma tia, eu acho que não vai ouvir esse podcast, eu tenho uma tia que é difícil passar 2 dias que não venha com uma notícia requentada, falsa, que não vem. Para começar, vocês jornalistas ficam bravos quando a gente fala notícia falsa com razão, porque se a notícia não é falso, né? Não. É uma informação falsa. E às vezes uma informação verdadeira deturpada, tiraram o miolo dela, então parece que o A e o B não tem o C no meio. Ou é descontextualizada, tudo isso é fake news. E as pessoas idosas são vítimas, as crianças são vítimas. Na Noruega tem aulas sobre fake news. E aqui, se o presidente é campeão de fake news, nos Estados Unidos o outro presidente era campeão de fake news, e isso não interessa se é verdadeiro ou não. Aí tem aquela questão de se ajustar à realidade. Viu? Tô te mandando, eu te falei que isso aqui era verdadeiro, tô te mandando essa notícia para confirmar aquilo que ela achava. Por mais absurdo que seja mentira. Viu? Não sei quem, não sei o que lá. Tá aqui, ó. Tá aqui a notícia, tá provando o que eu sempre falei. E não é falso. As pessoas querem se autoafirmar. As pessoas querem se sentir pertencendo a alguma coisa. Então, adultos e crianças são vítimas, mas crianças não têm mais, não ficam mandando mensagens. Então, os adultos mais velhos são os campeões de mandar fake news. Mais do que os próprios robozinhos, né? Embora os robozinhos já devem estar chegando bem perto e vão passar a gente até o final do ano. Essa fala do Dr. Rafael me fez lembrar do efeito manada, né? Sim. O que é esse efeito manada? É essa necessidade de pertencer a um grupo. Isso vem automaticamente na gente. Por exemplo, se a gente está numa rua, a gente vê 2 restaurantes, um cheio e um vazio, você tende a ir ao mais cheio. Deve ser melhor, né? Deve ser melhor, claro. Tem mais gente ali, então isso atrai. E você tem essa sensação de pertencer mesmo, porque somos seres humanos
que andam em bandos. A gente gosta de pertencer, né? Tá por trás da nossa própria natureza estar em bandos. Mas vale aí a educação, a psicoeducação. O questionamento, faz sentido acessar essas redes, essas fake news, se questionar, será que é bem assim? Procurem fontes seguras, né? Isso me lembrou de uma outra coisa. Vocês nunca mais vão me convidar para vir aqui, né? O TripAdvisor, vocês conhecem aquele site que faz referências a restaurantes, hotéis, lugares? Isso. Passou por uma saia justíssima em função do tal do efeito manada, mas um efeito manada virtual, né? Um efeito manada que não existia. Um cidadão lá em Londres, se eu não me engano em Londres, começou a tirar fotos de pratos belíssimos, criou um restaurante no site ali no aplicativo, não lembro o nome do restaurante também, já faz alguns anos, e começou a colocar os sites e começou a pedir para os amigos, vão lá e comentem, colocar as fotos dos pratos, comentem, digam que é gostoso, deem 5 estrelas, e a coisa foi evoluindo, ele começou a criar alguns perfis para continuar curtindo, os amigos entraram na brincadeira. Ele tinha um quintal bem mal ajambrado, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, que ele fez algumas mesas e tirou umas fotos mais bacanas e fazia o creme, era creme de barbear, a folha de não sei que lá era folha, o aipo era palha, era coisa que ele foi... Pra sacanear mesmo. E o restaurante tinha número, não tinha endereço, mas tinha telefone, tinha e-mail, as pessoas queriam ir lá, porque se todo mundo tá dando 5 estrelas, né, doutor? É bom. E almoço especial do Dia das Mães, aí ligavam para lá, tá lotado, então não vai dar. Aí tinha fila de espera pro restaurante, que não existia. Que ninguém nunca foi. Ninguém nunca foi, até que descobriram a fraude, e eu não lembro, provavelmente foi. Aí a TripAdvisor teve que fazer uma revisão do seu sistema de avaliações, porque ele estava em primeiro lugar em Londres. Gente, isso foi difícil, provavelmente. Ele levou um bom tempo, mas ele chegou lá. Eu não sei se ele queria provar, se no começo era uma brincadeira, ele disse, vamos ver até onde vai. Né? Se vocês procurarem essa história, vocês vão saber dos detalhes. Mas um efeito manada virtual, até isso a gente tem que encarar. Porque as pessoas ligavam e ficavam na fila de espera para ir para um restaurante que não existia. Esse efeito manada me fez lembrar também. Essa semana eu vi uma notícia na internet que, por sinal, foi muito comentada no Twitter, enfim, de uma das mães de uma das mães das participantes do Big Brother Brasil, que está sendo cancelada na internet atualmente, que é a VTubes, né? E a mãe dela se sentiu extremamente ofendida com o cancelamento, claro, porque é uma pessoa próxima da família que conhece ela fora da TV, enfim, né? Fora dessa realidade também do programa. E ela publicou uma carta aberta e vários stories chorando e se sentindo bastante abalada psicologicamente com o cancelamento da filha na internet, né? Então eu acho que a gente às vezes esquece que por trás daquela pessoa que está sendo cancelada há uma família, há pessoas, né, que tem um sentimento ali por trás, né? A gente, às vezes eu acho que a parte da internet tira um pouco dessa questão sentimental, né? Isso, porque a internet ela causa uma sensação de afastamento, né? Tu tá lá atrás de uma tela, na tua casa, mas as marcas que elas deixam são reais de verdade e podem ser bem permanentes, né? Tem um efeito que, né, nenhum ser humano jamais passou por isso, esse cancelamento, tamanho essas críticas, há sim muitas consequências reais. E as pessoas acabam levando só pro lado do humor em alguns casos. Tivemos um episódio aqui na nossa região de um político proeminente que teve um áudio vazado xingando uma determinada pessoa que ainda tinha um nome diferente e ficou marcado, virou meme, virou piada e foi extremamente mal criado com essa vítima do áudio e as pessoas achavam o máximo, né? Eu ia fazer igual e não sei o que, e as pessoas esquecem que eu não sei nem a idade dessa vítima do áudio aí, que essa vítima do áudio poderia ter pais, e nós conhecemos a nossa região, que poderiam ficar extremamente prostrados com a mãe dessa influenciadora,
poderia ter filhos em idade de escola, que são as maiores vítimas numa situação como essa, porque criança não tem filtro. Então, se fosse o pai de uma criança, imagine a consequência disso em casa. Ah, meu pai mostrou o áudio do teu pai sendo xingado pelo fulano. Ah, teu pai é não sei o que lá, então tu deve ser um não sei o que lázinho. As pessoas esquecem que tem uma família por trás. E colocam isso como se só aquela... E como se a vítima também não sentisse nada, né? Porque Sim. a vítima... Não, a vítima deve ter feito alguma coisa errada. As pessoas esquecem que é a vida, as pessoas esquecem que é a família. E às vezes a gente não precisa ir para VTube. Isso acontece perto da gente e a gente tem uma tendência muito grande a achar que só os outros são errados, né? Nós estamos sempre certos. Nós estamos sempre certos. Perfeito. Então a gente, falando um pouquinho agora sobre a questão do sistema jurídico brasileiro, né? A gente sabe que essa expansão da internet, ninguém estava preparado para isso tudo, né? E que o sistema jurídico também não acompanhou isso, né? Ainda temos desafios para impor limites, né, na vida virtual, mas limites a consequências, né, a essa vida virtual, né? Isso que a gente abriu o podcast falando. E um exemplo de lei que surgiu nos últimos anos foi essa lei Carolina Dickmann, depois que as fotos dela foram vazadas nas redes. E queria que a gente pudesse conversar um pouquinho disso, né? Até onde a internet atualmente é uma terra sem lei, uma terra de ninguém. A internet, sempre digo isso nas aulas e nas palestras, tanto de graduação quanto de pós-graduação, não é uma terra sem lei. A internet tem regras. A regra que a gente vive aqui no mundo real existe no mundo virtual. A internet deixa rastros. Um exemplo disso é o próprio caso da Carolina Dickmann. Ela tinha fotos íntimas que ela trocava com o marido dela e que ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Lá em 2012, um hacker, que na realidade eu chamo tecnicamente de cracker, né, que é o hacker do mal, de ocasião mandou um vírus para provavelmente centenas de computadores. Várias pessoas abriram aqueles e-mails e instalaram esse vírus que dava acesso a esses seus computadores. E ele ficou olhando lá. Ah, o da Natália não tem nada. Ah, o da Laís não tem nada. O da Eduarda não tem nada. O Rafael não tem nada. Não, aqui essa moça tem foto nua. Essa moça, eu acho que eu conheço essa moça. Ah, eu reconheci essa moça, eu vou ganhar dinheiro. E aí, ele fez a chantagem para ela. Ela não aceitou a chantagem. É até muito bacana a história dela. Ela entrou em contato conversou com o marido e com o agente dela. Disse que não ia ceder a chantagem, ligou para casa, ela estava na outra cidade, pediu para desligar a internet porque ela tinha um filho pré-adolescente na época e a última coisa que ela queria era que o filho visse as fotos dela nua na internet. Desligaram para ter tempo de conversar com ele. Foi para a delegacia, fez a denúncia. O primeiro suspeito era o técnico de informática, coitado, porque tinha mandado o computador para arrumar. Até que descobriram, fazendo uma limpa no computador dela, que tinha esse vírus que levou para um bandido em outro estado, não lembro se Mato Grosso, Goiás, e foram lá e pegaram o cara, e ele tinha um arsenal de acessos de computadores de um caminhão de gente. Apesar dessa lei ter alguns problemas técnicos do ponto de vista jurídico, ela serve de lição para a gente cuidar com o que a gente recebe e faz na internet, e ao mesmo tempo para mostrar, como você me perguntou, que existe lei na internet. Se eu prejudicar alguém aqui fora, eu vou ser processado, civil e criminalmente, se tiver algum crime envolvido. Na internet é a mesma coisa. Se eu xingar alguém, se eu caluniar alguém, né, falar que alguma pessoa cometeu algum crime que não cometeu, eu também posso ser processado. A dificuldade da internet, talvez, em alguns casos, é a identificação. Mas, em regra, Facebook, Instagram, Twitter, a gente consegue localizar. Quando o crime é mais elaborado, aí sim pode dar mais problemas, ou eventualmente a gente nem conseguir localizar essa pessoa, né, esse perfil falso. Mas é raro. Mas o sistema de polícia brasileiro tá preparado para lidar com esses crimes na questão de... Existem alguns estados que estão mais adiantados, mas sim, há remédios técnicos para isso, há instrumentos técnicos. Vamos pegar um exemplo agora recente, que é o caso do menino Henry, que recuperaram por um programa israelense de alta geração, de última geração,
mensagens que foram apagadas do celular. Não é qualquer sistema, não é qualquer programa que faz isso. Se eu não me engano, existem só 2 aparelhos desses no Brasil. Eu não tenho certeza dessa informação. Conseguiram apagar, recuperar o que tinha no celular do WhatsApp, que é algo que é criptografado, né? Se eu mandar uma mensagem para a Caterine ali do outro lado, só nós dois vamos saber. O WhatsApp não tem como identificar isso. Eles pegaram as imagens por conta desse programa, né? O que é uma evolução bastante grande. E assim como o Signal, assim como o Telegram, todos desses mensageiros, né? Esses programas de mensagem. Mas, por outro lado, se vocês pedirem para o Facebook tudo que vocês fizeram a vida inteira de vocês no Facebook, dependendo o número de anos que vocês frequentam e a regularidade de utilização, vocês vão ter que preparar uma sala aqui no OCP só para imprimir os papéis. Assim, até mensagens que vocês começaram a escrever e apagaram, eles têm lá registrado. Então é um caminhão quase infinito se alguém usa o Facebook todo dia há 10 anos. Né? Então existem sim rastros, existem sim possibilidades. E claro, onde tem alguém fazendo uma coisa boa, tem alguém tentando fazer uma coisa má. Os bandidos estão sempre um passo na frente, mas uma hora a polícia alcança. E em Santa Catarina nós temos bons técnicos. Eu mesmo já tive bons resultados fazendo apreensões de equipamentos. A perícia identificou tudo o que a gente precisava para os meus clientes e conseguiu extrair dos computadores coisas que já tinham sido apagadas. Perfeito, bom saber, né, que tem essa preparação para lidar com essas situações que as pessoas estão vivenciando assim nesse meio virtual. E você falou um pouquinho sobre essa questão de rede social, né? Como é que funciona a questão de segurança nas redes sociais? Bom, isso, Natália, eu acho que era um podcast só para a gente conversar sobre rede social. Uma pincelada só. Sim, tentar resumir. Rede social não foi feita para criança, né, doutora? A rede social foi feita para adolescente e adulto. E uma coisa que me incomoda muito, apesar de eu ter discutido com um excelente profissional que pensa um pouquinho diferente de mim, que pais que concordam com que filhos abaixo da idade, que é de 13 anos em regra, utilizem a rede para não deixá-los alheios ao convívio com seus amigos, ou até mesmo com seus parentes, me parece que é falar para o filho, olha, você pode mentir aqui, você tem 10 anos, mas pode usar a rede social dizendo que tem 13, ou 16, ou 18, dependendo da rede social, que não tem problema. Mas, segurança na rede social. Primeiro, não aceitar amigos que não são amigos. Segundo, evitar exposições exageradas. Tô almoçando aqui, tô almoçando lá, tô viajando aqui, tô viajando lá, tô indo pro sul com a minha filha com um carro de 500 mil reais. Né? É complicado. Eu tenho um acordado com a minha família, com a minha mulher especialmente, que sempre que a gente viaja, a gente pode tirar 1 milhão de fotos, mas nós só vamos publicar as fotos quando estivermos em casa de novo. Porque se alguém quiser entrar na minha casa, tiver a intenção, o Rafael está fora. Então, existe a possibilidade. Já cansei de encontrar, que a minha mulher publica mais coisas das nossas viagens do que eu, de encontrar amigos na rua e falar, mas vocês não estavam não sei onde? Vocês não estão não sei onde? Não, nós não estamos, eu estou aqui. Nós estávamos há 2 semanas ou há 1 semana. É que eu vi a Jaqueline publicar ontem isso. E apesar das pessoas saberem que a internet é um recorte da tua vida, elas ainda acham que você está refletindo o teu dia a dia ali naquele lugar, né? Tem essa confusão, apesar de a gente falar tanto sobre esse assunto. Mas é que em muitos lugares você ganha prêmio, ganha bônus, ganha desconto se fizer o check-in, por exemplo. Sim. As pessoas querem aproveitar isso, né? É um estímulo, né? Black Mirror é uma outra série que eu recomendo muito para vocês, e tem um episódio muito atual, que eu não vou lembrar o nome agora, de uma moça que para participar das rodas sociais precisava ter 5 estrelas, lá, 5 estrelinhas. E ela pirava o cabeção por causa disso. Ela estava sempre atrás, sempre querendo, e a coisa desanda. E aquilo é um reflexo muito grande do que a gente passa hoje. Né? Então, segurança em redes sociais. Cuidar com quem recebe de amigo, cuidar com o que publica, basicamente são os principais. E sem as fortes, né? Porque há inúmeras histórias
de perfis que foram invadidos porque a senha era fraca e a pessoa fazia um estrago. Botava fotos de pessoas nuas dizendo que era pessoa, mandava um monte de besteira para os amigos, aí nunca mais recuperava uma amizade. Então, senha forte, cuidar com quem se relaciona e cuidar com o que publica, muito importante. Eu tenho 2 Instagrams, por exemplo. O meu particular, que tem poucas pessoas lá, família, publico coisas mais pessoais, fechado. E o meu Instagram profissional, que eu falo sobre educação digital, comportamento digital, direito digital, isso que a gente está fazendo aqui, que é aberto. Né? Eu interajo pouco, eu respondo tudo que vem, claro, mas as minhas publicações são, em regra, absolutamente técnicas. Às vezes estou muito feliz, publico uma coisa pessoal lá, mas sabendo dos riscos que eu estou correndo. E isso é muito importante, saber dos riscos que se está correndo. A questão psicológica também é uma questão de segurança pessoal, na verdade, assim, já mesclando as duas, né? Mas é importante ter também essa visão, né? Muito clara do que são as redes sociais, esse entendimento mesmo. É, claro, ter esse filtro antes de postar, né? Pensar um pouquinho qual que é o sentido daquilo. Tudo bem dividir algumas coisas, né? Às vezes não, a gente quer mostrar, né, que a gente tá feliz, que a gente tá em determinado lugar, mas será que faz sentido? Quem que vai ver? Quem que tem acesso àquelas coisas? Entra esse questionamento, né? Perguntar para vocês como lidar agora com a questão mais, não só da segurança, né, mas também se fôssemos nós os julgados, os cancelados, né, como lidar com isso, né, qual seria a dica de vocês para que pudéssemos lidar com tanto discursos de ódio e de críticas que acontecem atualmente na internet? Então, primeiramente, quando uma pessoa é cancelada na internet, há aquela negação, né? Não é bem assim, eu quis dizer isso, não aquilo. Aí vem aquela raiva, vem aquela proporção que tá tomando, vem a tristeza, sim. Mas tá feito, né? Vai ter que entrar a aceitação e o crescimento, que vai ter que ser através da resiliência. Uma coisa muito importante a se pensar é que entender que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, o cancelador fala mais dele mesmo do que do cancelado. Então, o que está por trás dessa pessoa que está apontando milhões de dedos? Parece, assim, que vem uma carga muito grande, né, que é desproporcional a realmente aquele ato. Então, entender que muitas vezes não tem a ver com você, mas sim com aquele outro que está descarregando, né? E bloquear, excluir, né? Você não precisa lidar com tudo. E talvez entender por que aquilo se deu, contar com uma rede de apoio, contar com amigos, entender qual que foi sua responsabilidade diante disso, e depois é o crescimento, a resiliência, entender que só é julgado aquele que se expõe, né, e é natural, sempre vão haver opiniões diferentes da nossa. Então, tem até uma frase, é apenas uma maneira de evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Então, vão haver críticas, sim, só tomar cuidado quando for algo desproporcional, né, que não faz sentido. Saber lidar, né, com essas críticas e a dimensão delas também. Exatamente. É difícil porque cada pessoa responde de uma maneira. Se vocês se recordarem de um outro episódio do vovô do slime, do vozinho do slime, não sei se souberam dessa história. Sim, o senhorzinho lá fez o slime caseiro e o dia que ele realmente conseguiu, sempre brincando com a neta pelo YouTube, eu acho, ele estava extasiado e filmou e publicou e caiu um caminhão de haters na conta dele, de um senhorzinho aposentado do interior de 60 e poucos anos. Eu conheci um sobrinho neto dele que me disse que os filhos tiraram o celular dele porque ele entrava em extrema agonia, porque tinha ameaças de morte, ameaças de destruição da casa dele, ameaças de ataque a parentes, e isso é muito comum dos haters. Tem um livro muito interessante que eu recomendo para vocês, que não é Humilhados. É um livro de um americano que fez uma análise de pessoas que foram vítimas de haters nas redes sociais, lá especialmente no Twitter, e são histórias absurdas. E ele pegou uma hacker ativista que dizia, uma menina jovem, não identificada no livro, que os haters atacam as mulheres
normalmente com questões sexuais, porque são as que elas mais sentem medo. E atacam os homens normalmente com questões financeiras. Nós vamos acabar com o teu trabalho, nós vamos acabar com o teu emprego. Então, eles já estão esquematizados, eles já têm uma forma de trabalhar. E fizeram isso com esse senhorzinho, que não fez mal para ninguém, que até então era só uma pessoa de bem com a vida, de se divertindo com a filha, com, nem sei, com farinha de trigo e água, sei lá como é que faz o slime. O que essa pessoa causou de mal para alguém? Nada, mas apareceu uma centena de pessoas despropositadas com a única e exclusiva intenção de xingá-lo ali. E eu fui ler os comentários, assim, tinha coisas absurdas que não dá para imaginar que fossem fazer. Porque se de repente é uma blogueira, como a gente falou antes, que está no BBB, cara, a gente consegue encontrar não justificar, mas encontrar uma razão para isso. Mas um senhorzinho que não fez nada, então todos nós estamos fadados a receber algum tipo de crítica. Como falou a doutora, quanto mais sucesso nós fizermos, mais teto de vidro a gente vai ter. Aquilo que a gente falou lá no começo, mais costas grossas a gente vai ter que ter, porque a gente pode ter razão plena. A gente vai apanhar em algum momento. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, se for uma pessoa com 2 seguidores, quem é que vai se preocupar com uma pessoa com 2 seguidores, né? Apesar de se preocuparem com o senhorzinho do slime, que se bem que ele cresceu bastante, e ele teve muitas manifestações de apoio, de carinho também, né? Mas ainda assim os filhos tiveram que filtrar muito, né? Por conta dessas ameaças. Ele tinha medo de sair de casa, o senhorzinho. Então, eu penso que, como a doutora Laís falou, a gente tem que saber lidar com isso, mas existem em alguns momentos que isso ultrapassa o limite, que é um movimento coordenado. E quando há um movimento coordenado de ataque a pessoas, a justiça tem que entrar, a polícia tem que entrar. Quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de qualquer preconceito, tem que ter uma reação forte do Estado, né? As pessoas não podem se acuar e deixar por isso mesmo, né? Isso é um ponto de vista meu, de alguém que até hoje nunca sofreu, e espero que nunca sofra algo dessa natureza. Mas também eu entendo o lado das pessoas que têm medo. Eu recebo pessoas no meu escritório que têm medo de ataques. Pessoas que foram vítimas, falando de segurança na rede social, o golpe do nude. Não sei se vocês já ouviram falar do golpe do nude. Já escrevi aqui também. O cidadão está quieto na dele lá no Facebook, um homem de meia idade, normalmente casado. Aí chega uma gatinha e puxa papo com ele. Ele se encanta, né? Aflora as coisas que não estavam aflorando faz tempo. E aí, vamos trocar mensagem, vamos trocar WhatsApp, aí passa o papo, a menina passa o papo no tiozinho e acabam trocando nudes em algum momento. E ela garante que é maior de idade, ele pergunta, né, toma as precauções que na cabeça dele são necessárias. No dia seguinte que ele trocou os nudes com a menina, aparece o pai da menina. Eu vi aqui no celular dela, se você não pagar tanto, porque eu destruí o celular dela, eu vou denunciar para a polícia. E aí aparece o delegado, e aparece o advogado, e aparece não sei quem, e tem gente que se desespera e paga. E eu falo para essas pessoas, olha, eu não posso garantir, mas a minha experiência diz que você não trocou foto com ninguém. Quem estava lá do outro lado era o mesmo cara que está te fazendo a chantagem, se passando por outra pessoa. Essa menina, ele pegou uma foto da internet e você acha que trocou foto com alguém. Ele fica meio frustrado na hora que trocou foto com outro homem, mas ao mesmo tempo um pouco aliviado. Mas Rafael, pode garantir que ele não vai mostrar isso para minha família? Não, não posso. Mas só que esse cara está atrás de dinheiro. Esse cara quer que você pague para ele. Se você não pagar, ele vai atrás de outra vítima. Ele não vai ficar se perdendo tempo com a tua família com isso. Então, existem golpes que estão ali escritos que são golpes, mas que as pessoas acabam caindo por falta de conhecimento, por coisas de homem, coisas de mulher. A questão da educação que você falou, de não ter dimensão daquilo que está acontecendo. Exatamente, ali, né? Falta de educação digital. E é difícil chegar para uma pessoa de 50, 55 anos, 60 anos, falar, cuidado com isso. Se ela nunca teve isso, se não é do métier dela, se ela não convive com outras pessoas que possam falar a respeito desse assunto. Mas a gente pode fazer isso com as crianças, né? A gente pode educá-las a não compartilhar informações falsas, a não ficar desdenhando outras pessoas na internet, a não ficar falando mal de outras pessoas na internet e a cuidar com quem falam na internet.
isso a gente pode fazer. A gente precisa da ajuda dos pais, precisa da ajuda das escolas, dos profissionais liberais, da imprensa, mas dá para fazer. Né? Quando toma uma proporção assim, é necessária a justiça e também a vítima, né, um suporte psicológico, psiquiátrico, quando necessário, é muito importante, né? Não precisa passar por isso sozinho. Ótimas dicas. Acho que esse foi um podcast bem produtivo. Tenho certeza que quem estiver ouvindo gostou da nossa conversa. Quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Também agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês a respeito desses assuntos e espero que o pessoal goste também. Perfeito, gente. Se você tem alguma sugestão de tema para debatermos aqui com especialistas, envie nas nossas redes sociais, o @poracaso ou @cpnews no Instagram, ou no e-mail poracasovideos@gmail.com. Eu sou Eduarda Caroline. Eu sou Natália Trentini. Aguardamos vocês no próximo podcast.